Pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, ó Pai, como foi ensinado Mateus 25 sobre as virgens Nessa, as virgens prudentes, ó Deus. Ó Pai, estava difícil para todo mundo, todas estavam cansadas, mas as prudentes guardaram o azeite, as prudentes guardaram, ó Pai, a palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nesta reta final está difícil para todo mundo, mas o eleito, ele guarda o azeite, ele guarda o Espírito Santo consigo, mesmo cansado, mesmo afadigado, meu Pai, mas ele tem o cuidado em guardar o Espírito Santo em si, porque a garantia da vida é ter o Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo não habita num vaso imundo, num vaso impuro, ó Pai. Então, meu Pai, que a nossa vida seja pura, que a nossa vida seja branca como a lã. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te apresentamos mais este louvor, nós te apresentamos mais esta tarde de adoração, que assim seja, amém. Boa tarde a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Irmãos, como foi pregado de manhã, virgem Nessa, virgem prudente, todas estavam cansadas, todas adormeceram, mas a virgem prudente, ela guardou o azeite. E quando fala de guardar o azeite, você lembra da luta. E quando é o momento de parar? É quando a gente está cansado? Não, o eleito não para quando está cansado. É quando está difícil, complicou tudo, também não é o momento de parar. É quando não tem mais jeito. Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade. Momento de dificuldade, canseira, mas chegou um momento que Jesus disse assim: está consumado. Então esse é o momento que o eleito para, é quando a obra está consumada, é quando Deus fala: meu filho, terminou para você. E um dia Ele vai dizer: terminou para todo mundo, quando a igreja será tomada. E tomara nós, que todos nós estejamos no posto do dever. Vamos louvar a Deus. Hoje é culto de pergunta e resposta, é o momento de você tirar a sua dúvida com o nosso pastor, né? Deus vai responder através do nosso pastor. Então peça o diácono, o papel, e já faça a sua pergunta, porque Deus pode, clarear, tirar essa dúvida, enfim, te atender nessa tarde. Vamos louvar com o irmão Tiago. Amém. Vamos começar com a Ele a glória, ó profundidade das riquezas. Nós já cantamos ele uma vez com a igreja, então vamos repeti-lo, né? Vamos lá? Ó profundidade das riquezas, a Ele a glória. Vamos cantar? Só antes de nós começarmos, os diáconos vão estar distribuindo aí os papéis para vocês e vão passar aí distribuindo. Acho que todo mundo traz uma caneta, né? Cada um trouxe uma caneta para anotar os destaques aí do culto. Então os diáconos vão passar distribuindo e você faz a sua pergunta e depois só acena que ele passa, buscando de novo. Vamos lá? Vamos lá, moçanha. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém
esperança vibra em nosso ser. Só relembrando então, temos um culto de perguntas e respostas. Você levante a sua mão, tá bom? Se tiver interesse, o diácono vem até você. Você levante a sua mão e acena. Vamos lá? Ó, que esperança, esse é sol. Vibra em nosso ser. Vamos lá? Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Aleluia. É bom cantar ao Senhor, adorar ao Senhor. Vamos mais uma vez. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vamos mais uma vez? Agora, com alegria. Ó, que esperança. Pensa nisso? Vibra em nosso ser, pois aguardamos. Vamos lá? Todos cantando com alegria. Vamos lá? Solte a sua voz e cante a Ele. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Aleluia.
nossa oração. É um culto. Me dê retorno aqui para mim, nessa caixa no meu ouvido. Essas duas. É um culto. Eu gosto dessa natureza, tá bom. Eu gosto desta natureza de culto, porque uma coisa é o pastor falar, pregar ao povo. E outra coisa é o pastor ouvir, através das perguntas, as dificuldades que cada um tem disso, daquilo, de entender, solucionar seus problemas naquilo outro. Então, com muito carinho, com muito amor, nós vamos tratar de colocar a resposta dentro das escrituras da mensagem. Nada de particular interpretação. Que eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Mas vamos buscar de Deus a resposta dentro da Bíblia, da mensagem, sobretudo dentro da revelação. Às vezes tem coisa que não está escrito na Bíblia e nem na mensagem, mas tem dentro da revelação de uma forma correta, né? Correta, ampliado, protegido pela Bíblia e pela mensagem, não fere. Então, vamos orar. Jesus, é um momento muito solene, muito íntimo do pastor com a igreja expressando e o pastor ajudando. Recíproco, ajude-nos humildemente, com nosso coração inclinado ao pé da cruz, sentindo as dores das pessoas, sentindo as necessidades das pessoas. Queremos ajudá-los dentro da ordem do Espírito, da palavra, da revelação. Com o perdão de nossos pecados, aproximamos a Ti pedindo: ajude-nos. Dá-nos a lucidez, a clareza, o entendimento, para podermos ser úteis ao Seu povo neste momento mais uma vez. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Vamos começar então. Irmão Ronan vai ler. Por favor, não mande perguntas capciosas para pôr alguém no canto da parede, coisas que não têm sentido, coisas que não edificam. Nossas perguntas, nossas conversas, devem ser assuntos que edificam, né? Assuntos que edificam. Coisas que não edificam, vamos perder tempo, não é? Coisas que concernem ao nosso destino eterno. Bom, Ronan vai ler e humildemente vamos tratar de responder. Vamos lá, irmão. Essa aqui é de provavelmente um jovem, diz assim: pastor, cristão da mensagem pode casar com prima? Prima? Isso. Depende, isso já é caso de médico, né? De médico. Porque quando é primo, os dois pais são irmãos, aí dá problema sanguíneo. Arrisca trazer problema sanguíneo. Filhos nascer paralítico, porque o sangue é o mesmo. Quando os dois pais, porque o sangue vem do macho, né? O sangue dos filhos vem do pai. Quando os dois pais são irmãos, filhos de um mesmo pai, então aí é mais perigoso o problema. Porém, quando são as mães que são irmãs, é menos problema, porque o sangue vem do macho. Isso é a ciência que nos ensina isso, né? O irmão Brana fala e a ciência endossa. Não depende de que lado são primos. Isso não é nem por causa de pecado, é por causa de consequências físicas. Pode nascer um filho doente, paralítico, por causa de problema sanguíneo próximo. Ter o cuidado para não correr esse risco, né? Isto. Pastor, tenho falhado com meu marido. Pedi perdão de todo o meu coração, no profundo de minha alma. Deus sabe o quanto. Me dá um desespero
Errei, sei que não posso voltar atrás e tenho que colher o meu erro. Ele disse que me perdoou, só que vive martelando em cima e hoje me trata muito mal. Tem um verso? Continuou aqui. Fico no meu posto de esposa, não por causa da minha falha, mas porque sou assim de natureza desde de sempre. Sei como uma esposa deve se portar. Às vezes penso que ele me trata tão mal para que eu possa ir embora. Ele não me mandou com palavras, mas deve ser o seu jeito, o seu comportamento me induz a isso. O que posso fazer? Lembrando ao Senhor que me arrependi do fundo da minha alma e desejo nunca falhar. Que Deus o abençoe. Eu gostaria que essa irmã me procurasse para a gente poder tratar com o esposo, mas superficialmente eu digo: o marido não é obrigado a perdoar, ele tem o direito, de acordo com a Bíblia, Mateus capítulo 19, verso 4, Mateus capítulo 5, verso 35, por causa de prostituição dela, ele pode divorciar e casar com outra. O irmão Brana fala isso na mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 211 por aí, 196, 211, coisa assim, 186, 211, por aí. Ele tem o direito, mas ele tem também o direito de perdoá-la. Agora, para perdoar, quando você perdoa, você não pode mexer mais naquilo. Quando você perdoa e fica mexendo naquele assunto, você fica culpado daquilo. Ela não responde mais por causa daquilo. Ela fez a parte dela, pediu perdão. Se ele fica mexendo, ele responde por aquilo. Ele responde por aquilo. Ou ele perdoa, ou ele não perdoa, mas se ela pediu perdão com lágrimas, arrependida, ele não pode mais, ainda que ele não perdoa, mas ele não pode mexer naquilo mais não, porque senão ele responde por aquilo. Ele pode repudiá-la, divorciá-la, casar com outra, mas ela pediu perdão, ela se acertou. Você não pode jogar na cara um pecado corrigido. Ele não tem o dever de assumi-la, mas desde que assumiu, por isso que essas coisas de confissão, vocês não podem fazer entre vocês por lá. Vocês têm que, o pastor existe para isso, para ajudar vocês. Porque a pessoa que vai perdoar, o caso aí é ele, né? Isso. Mas existe também o caso ela, às vezes ele peca nesse sentido, trai e precisa do perdão dela. Essa pessoa precisa estar muito preparada espiritualmente para assumir isso, para dar um perdão ou não perdão. Ela tem que estar preparada, não pode ser friamente, porque senão acontece isso, fica jogando na cara. Isso não é bom, machuca a pessoa e machuca Deus. E ele assume aquela carga quando ele joga, ou ela joga na cara. Então, esse tipo de coisa tem que ser feito junto com o ofício, com o ministério, com o pastor, para te ajudar, viu? Para te ajudar. Porque senão você se joga no pior do que confessar. É preciso? Tem que confessar? Tem. Mas tudo tem a hora, tem um momento, tem a direção. Confessar sem chegar a hora é pior do que não confessar. O prejuízo é muito pior. Não é porque tem que ser feito, que tem que ser feito a qualquer hora, de qualquer jeito, sem preparar o ambiente, sem preparar o terreno. É a hora certa. E o pastor está na igreja para isso, para preparar o coração do outro, para receber tal confissão, e preparar você para investir em tal confissão, para se confessar. E se você também não estiver preparada para confessar,
Ele vai te dar um coice, você vai dar uma pedrada nele, né? Você tem que estar preparado para receber pedrada, porque quem recebe confissão, o choque é grande, né? Não sabe a reação que ele vai ter, ou que ela vai ter. Então essas coisas não podem ser feitas aleatoriamente, de qualquer jeito. Tem que confiar no pastor, no sacerdote. E isso não pode ser feito mandando cartinha para outro pastor de outra igreja, não. Ele não conhece seu dia a dia, não conhece seu marido. Isso tem que ser feito na sua igreja, o seu pastor. Ele que te acompanha no dia a dia, ele pode te ajudar melhor do que outro. Você fica procurando outro pastor, isso é adultério espiritual. Ele não vai poder te ajudar como o pastor local, que conhece você, o seu dia a dia, conhece seu marido, um ou outro, né? Ele tem mais condição de te ajudar. Não faça de qualquer jeito, não, porque às vezes não confessar é menos prejuízo do que confessar de qualquer jeito. Nem toda verdade pode ser dita a qualquer momento, de qualquer jeito. Traz mais prejuízo se não tiver regulamentado, direção de Deus. São coisinhas para dar esse passo. Tem que ter primeiro arrependimento de alma, não pode ser só um arrepio, porque às vezes não é arrependimento, é uma, como é que fala? Estou arrependido, não. Às vezes é só um pesar na consciência, pesar, né? Quer desabafar ali, né? É um pesar. O primeiro passo é arrependimento de alma. Segundo passo, disposta até a morte, que sabe lá, até a morte. Se eu preciso de morrer, eu morro, mas eu tenho que me limpar. Terceiro passo, direção. Tem que ter essas coisas fundamentais para dar um passo desse, senão é pior do que não fazer. É procurar o sacerdócio, né? Para isso o pastor está na igreja, você tem que confiar no seu pastor, senão você não vai ser feliz. Tem que confiar. Vamos lá. Pastor Adalto, tira uma dúvida. A pessoa, quando conhece a verdade, pisa no sangue de Jesus. A pessoa, quando conhece a verdade, pisa no sangue de Jesus, não resta mais sacrifício de pecado. São pessoas que têm conhecimento da mensagem. A pessoa, você entendeu? Isso é muito relativo também. Isso é Hebreus capítulo 6, né? Depois que conhece a verdade e pisa, não há mais remissão. É muito relativo. Às vezes, no nosso conceito, aquela pessoa não tem mais remissão. Mas todo caso é um caso. Às vezes ela fez aquilo ignorantemente. Às vezes ela ou ele fez aquilo estupidamente, em momento de estresse, depressivamente. Fez sem pensar. E a Bíblia diz que às vezes Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, coisas impensadas, como humanos, mesmo tendo consciência que aquilo não deve pisar, mas às vezes fazemos subitamente assim, de forma impensada. Nós não podemos estar colocando tudo no mesmo ângulo, mesma faixa. Tudo bem, a Bíblia diz que se pisar no sangue, morre sem misericórdia, Hebreus 6. Porém, às vezes a pessoa fez sem pensar, ela crê na palavra com a alma, crê na mensagem com a alma, mas impensadamente falou, agiu de forma estúpida, até contra a própria mensagem. Nós temos que olhar para isso com mais carinho. Tem coisa que é como Hebreus 6 mesmo, morre sem misericórdia. Mas às vezes é fração de segundo, a pessoa deixou escapar aquela ignorância. Foi um momento, né? Boa tarde, pastor. Como ser cheio do Espírito Santo? Irmão Brana responde, orando e lendo a palavra. A irmã perguntou, irmão Brana, como eu posso me aprofundar mais no amor divino, que é o mesmo caso, ser cheio do Espírito Santo? Orando e lendo a palavra, não é estar em cima do celular que não tem tempo para nada. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, o tempo todinho ocupado com o celular? Não tem Espírito Santo no celular. Não tem.
Não tem Espírito Santo no celular. Tem Espírito Santo é na Bíblia, nas mensagens, que está ficando empoeirada. Tem Espírito Santo é joelho no chão, falando com Deus. Celular não tem Espírito Santo. Tem informações técnicas humanas. Fulano morreu, fulano traiu o marido, fulano fez isso, traiu a esposa. É isso que tem no celular. Mas boato mesmo. Boato e essas notícias fake news. Fake news. Isso. Fake news, que são mentira. Isso. Eu ponho um nojo dessas notícias de YouTube, irmão. Depois que eu descobri que a maioria é tudo mentira. E aí você fica o tempo ocupado lendo aquilo, e a maioria são mentiras. Principalmente notícia de política, essas coisas erradas. Agora que vai dar fake news, né? Nessa política. Vai dar, ou fulano nas pesquisas está tanto, só para envolver o povo, que o povo gosta de ir onde está a maioria, né? Agora que vai dar isso. Então, nós não achamos batismo do Espírito Santo no celular. Nós achamos batismo do Espírito Santo nas mensagens, na Bíblia, e joelho no chão. O profeta responde assim. É um preço para isso. Preço. Né? É um preço. Pastor, quais são as classes de salvos? Existem duas classes: salvo comum, que as virgens nascem, e salvo especial, que a virgem é prudente, a noiva, né? E depois tem outra classe, que é os salvos pelas obras. Leia a mensagem, a era da igreja de Sardes, a era da igreja de Sardes. Lá do meio para o fim, o irmão Brana fala dos 4 tipos de salvo. A noiva, que é a virgem prudente, virgem néscia, que é salva na grande tribulação. Depois, os salvos pelas obras, de um copo de água fria serão salvos, vão lavrar a terra, mas vão ser salvos. E os judeus, que são os 144 mil. Ele fala desses 4 tipos de salvo na era de Sardes, ali do meio para o fim. Leia lá que o profeta fala detalhadamente. Estou abrindo a Bíblia aqui. Essa pergunta diz assim: pastor, com Jesus, Adalto, queria que o senhor me explicasse Mateus 8, 22. Mateus 8, 22. Tem pergunta aí não? Tá. Se tem, entrega para ele. Diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos, sepulta os seus mortos. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Isso. Você fica envolvido com quem não quer. Esses mortos são mortos espirituais. Pai, mãe, filho, filha, não quer saber da palavra de jeito nenhum. E você fica cordão umbilical amarrado. Meu pai não vai, eu também não vou. Minha esposa não quer ir na igreja, eu também não vou. Meu marido não quer ir na igreja, eu também não vou. Jesus ficou irado. Essa resposta é uma resposta irada. Deixa os mortos enterrar seus mortos e você vem e me segue. Mortos espirituais. Você tem que cortar seu cordão umbilical desses tipos de gente. Não quer? Fica fazendo chantagem com você. Fazendo chantagem. Eu não vou, você não vai. Ora, ninguém manda na salvação dos outros, não. Salvação é uma coisa individual. E às vezes fica querendo te distrair de um culto, te levar para uma festa. Te levar para um lazer, Isso. para te tirar da igreja. Tudo que o morto quer é te matar também. Ninguém vai para o inferno sozinho, nem o diabo. Ele quer levar a gente com ele. É verdade. Sinceramente. Vamos lá. Boa tarde com Jesus. Como pode Deus se arrepender, sendo onisciente e conhecendo o fim desde o princípio? Gênesis 6, 6 e Isaías 46, 9 e 10. Existem muitas outras escrituras. Lá na cidade de Nínive, Deus diz que Deus se arrependeu também. Mas é uma força de expressão. Deus não é homem para que se arrependa. A Bíblia diz. Isso é uma força de expressão para nós humanos entender a sensibilidade que Deus tem, que a dor foi tanto. Está lá em Gênesis, capítulo 6. Deus se arrependeu de ter feito o homem, ao ver os filhos de Deus misturados com as filhas dos homens, casamento, julgo desigual. Gênesis 6. Isso ficou escrito em uma força de expressão para nós humanos entender qual foi a dor que Deus teve em ver o pecado tomando conta da humanidade. Ele usou essa força de expressão. Deus chegou ao ponto de se arrepender. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Não, para isso, para você entender a Bíblia, você tem que ler
através dos olhos do profeta. Só o profeta que tem autoridade para dizer isso é isso, isso é isso. E quem falou isso foi o profeta, irmão Brana. Ali foi uma força de expressão para nós, seres humanos, entender qual a dor profunda que Deus teve em ver nós virando as costas, porque a escolha é nossa. E Deus, vendo nós tomar tal escolha de misturar com o pecado, ele ficou tão sentido ao ponto de usar essa força de expressão, arrependeu. Deus não arrepende, Ele é onisciente. Porém, Ele não quer que ninguém se perca. E aí, esse não querer, usa essa força de expressão. Complementando, o senhor pregou aqui há algum tempo que o ponto fraco de Deus é o amor. É o amor. Então, por amor, às vezes Deus até volta atrás, em alguns casos, Ele para dar uma nova oportunidade. Ele voltou para Ezequias, rei Ezequias. Isso. Disse: você vai morrer daqui 15 dias. 15. Não lembro. Põe em ordem tua casa que você vai morrer. Depois Isso. ele orou em desespero. Deus disse: Isaías, volta lá que eu vou dar para ele mais 15 anos. Isso. O amor. Exato. Deus não quer que ninguém se perca. Pega aí. Boa tarde, pastor Adalto. Fazem 7 anos que meu filho não recebe pensão alimentícia. O pai só pagou 6 meses após a sentença judicial. E para completar, eu que tenho que levar a criança para visitá-lo quando está sentindo saudade. Hoje, por exemplo, a criança queria passar o dia com ele. E ele disse que não podia buscar, por isso que às vezes dá vontade de pôr na justiça. Aí eu fico com dó, porque certamente ele vai ser preso. Observação, o que faço? Deixo a criança continuar sofrendo falta de coisas materiais, porque está muito difícil. Aqui parece que quando o pai não trabalha, quem arca são os avós, ou depois de ser preso, a criança recebe auxílio. Uma pergunta. É crime inafiançável o pai não dar a mesada, que chamam, né, para a criança. Isso. Filho de divórcio. Se a irmã acionar a justiça, ele vai ser preso. Isso é crime inafiançável, não tem fiança para livrá-lo da cadeia sem que ele pague como é que chama isso? A pensão, né? A pensão, Cabe à irmã. Ele tem condição de pagar? Você vai pôr ele na cadeia, ele não tem condição de pagar, ele tem salário, ele tem emprego, ele tem condição. Se ele tem condição e a irmã quer acionar, a irmã não peca. Nós acabamos de falar hoje de manhã, o irmão Brana cita na mensagem Adoção, volume 2, 56 ou 105. É volume 2 e volume 3. É 56 e a outra 105, por aí. Ele disse: pecado humano terreno se trata com a lei cuida disso. Então, isso é um pecado terreno, deixou de dar a pensão, é um pecado, você pecou contra o menino. Então, a lei cuida disso. O irmão Brando disse: eu não sou um reformador, eu sou um pregador do Evangelho. Quem reforma é a lei que responde, o pastor não responde por isso. Você tem que ir aonde responde, que é a lei, você tem que exercer a lei. Mas aí, como cristã, parece que a irmã dá a entender isso. Eu aciono a justiça ou não? Parece que a irmã está com pena ele ter que ir preso. Eu pergunto: compensa ele ir preso? Ele tem salário, ele tem dinheiro, ele tem recebimento que pode pagar? Porque senão vai ser mais um mal. Que ele solto trabalhando, um dia ele pode sentir de pagar essa mesada, essa pensão. Mas preso é que não paga mesmo, não vai trabalhar, como é que vai pagar? E fica pior ainda. Mas se ele tem salário e a irmã sabe que ele tem e ele não está pagando por negligência mesmo, às vezes uma pressão dessa, ele acorda, vê que a coisa é séria. Tem muitos homens que pensam que a coisa pode ser levada ao empurrar com a barriga. Isso é coisa séria. A pensão alimentícia é crime inafiançável. E o filho precisa, né? E o filho precisa. Então não é pecado a irmã acionar a justiça. Agora, a observação que eu faço é só essa: vai adiantar? Ele tem salário fixo, ele tem
dinheiro para pagar, ele tem emprego que gera ele salário para pagar? Se tem, dá uma arrochada que vai sair, né? Se não tem, aí fica difícil. Mais um problema que a irmã vai arrumar. No geral, quando o juiz chama, o dinheiro aparece. Parece. A avó, aparece. outro tempo, uma avó foi presa porque o filho não pagava a pensão do filho dele. Aí a avó era aposentada, prendeu a avó, porque quando o pai não paga, os pais dele têm que pagar. Sempre resolve. Uma mulher... Essa aqui o senhor não fez? Não. Ah, tá. Pastor Adalto, como ser próspero em todas as áreas da vida? Digo, o segredo, pastor Adalto, para ser O próspero. segredo está lá em Malaquias 3. A Bíblia diz: Ele abre as janelas do céu e envia tudo que você precisa. Malaquias 3, ser dizimista, ser ofertante, investir em Deus. E não é dízimo só material, dízimo do tempo também, né? Para orar, para ler a Bíblia. Aí a prosperidade espiritual é acrescentada também. Investir em Deus é o maior segredo da vitória. Amém. Uma mulher que coabitou com um homem antes de ser uma cristã, ela pode se casar com um cristão? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ela viveu a vida imunda, mas Deus cruzou o caminho dela depois, ela se tornou uma cristã, e Deus guia um Boaz para redimi-la. Isso é ela com Deus, ela vai orar, esse homem vai orar, se Deus dirigir, não é? Aí ela e o futuro esposo. Ela e o futuro esposo. Agora, quanto a casar no altar, de branco, de véu, e se nós não fazemos mais não, de véu, fazemos sim, pôr na mão, sendo que ela nunca casou, ele não é divorciado, ele não tem mulher viva, não é? É caso de escritório, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar todos os casos. É escritório, você nos procura. Procurar o pastor. Boa tarde, pastor Adalto. Financeiramente falando, Deus tem um lugar de trabalho para cada homem, é a pergunta. Ou ele precisa descobrir sozinho? É lógico que precisa. A profissão que ele quer. Existe N profissões. Você precisa identificar a sua. De primeira mão, você entra servente de pedreiro, servente de mecânico, servente de eletricista, servente de cozinheiro. Você encara tudo. E entre essas tantas, você vai descobrir qual é a que te identifica. E aí, você te encontra, como diz o psiquiatra. Você precisa te achar, te encontrar. Ou seja, encontrar o seu meio, né, de trabalho, ganhar seu pão. Entre N's de profissão, você descobre a tua, mas não é de braço cruzado. Ou vai cair do céu, não. É testando ali, acolá, até. É igual a menina vai fazer faculdade. Tem acontecido muitos casos assim. Começa de ciência de contábil, sai para advocacia, para médico, para odontologia, e entre. Antes de gastar dinheiro, por que não estuda primeiro? Porque tem na internet, você vai, matéria sobre odontologia, você lê, estuda para ver se identifica contigo. Sobre advocacia, leis, direito, vê se identifica. Não precisa de você gastar dinheiro, fazer uma matrícula, pagar até prestações, para depois descobrir que você não é aquilo, e gastou, jogou dinheiro fora, vai fazer outra faculdade. Existem muitos meios práticos hoje que não paga nada, na internet mesmo, te mostra o que é aquilo, aquela profissão, o que é aquela outra. E você lê, estuda e vê se identifica aquela que identificar contigo. Aí você já dá um passo mais seguro, não é isso? E também, assim, conversar com quem já está na área. Isso, né? também. Não há melhor coisa do que conversar com quem já está na área. Vai poder Você ajudar não vai muito. ter uma prova não só técnica, como a internet produz. Você vai ter uma prova material com pessoas que já trabalham, que já estudam na área. Não tem como conversar. Eles dizem, conversando vai até na Roma. Graças a Deus. Pastor, eu queria saber se uma pessoa que está em minha casa, se ela traz short, batom,
batom, esmalte. O que eu devo fazer? Como eu falo com ela, pastor? Diga: olha, minha irmã, é moça, né? Mulher. Eu te amo, te considero muito. Só que aqui eu quero te dizer, aqui esta casa é reservada para adoração a Deus. E se você usar essas coisas, shorts, pintura, o Espírito Santo não ficará, ele ficará triste aqui dentro. Então, por favor, você quer ficar aqui? Às vezes vem para ficar um tempo, até arrumar um emprego, ou coisa assim, não é? Acontece muito disto. E você pode ficar, eu sou sua amiga, posso te dar essa mão? Posso, desde que você respeite meus limites, minha, como é que chama Minha lá? fé, né? Respeita a minha fé, meus princípios. Meu direito começa onde termina o seu, e o seu direito começa onde termina o meu, viu? Então, você respeitando a meus direitos, minha casa é meu habitácio, e esse habitácio é reservado, é consagrado para Deus. Eu não posso deixar você desenvolver essas coisas aqui dentro da minha casa, que o Espírito Santo vai ficar entristecido, vai quebrar a atmosfera celestial aqui de dentro. Meu marido vai te olhar, vai te cobiçar, você vestida desnuda. Meus filhos, alguém que vier na minha casa, irmãos da igreja, vai te ver assim. Vai gerar um espírito de adultério dentro da minha casa. Daqui a pouco esse espírito de adultério me pega. Porque pega. Espíritos pegam. Não brinque com espíritos. Pega. Amém. Pastor, gostaria de saber o que a Bíblia e a mensagem fala sobre suicídio. A Bíblia diz que quem pratica suicídio, né, homicida que fala, que é um suicídio ou um homicídio, você está matando a si próprio. Exato. Não entrarão no reino do céu. Eu não posso ir além, que aí vem, mas porém todavia, não. Eu prefiro ficar como a Bíblia ensina. Nós não temos permissão para tirar a nossa vida. Nós não temos permissão para tirar o bem maior que Deus nos deu. Se vida fosse ruim, Ele não prometeria vida eterna. Esse é o bem maior, vida. E você, pela estupidez de uma depressão ou coisa, se dá o luxo de fazer isto. A Bíblia diz que você não herda o reino do céu. Nesse sentido, é preferível atirar acima do que abaixo. Dizer, não, pode fazer que herda. Eu não faço, eu prefiro atirar em cima, dizer como a Bíblia diz, não herda. O profeta, ele tentou, né? E Deus, naquele momento, Deus não permitiu por causa disto. O irmão Branda ir para o inferno. Deus disse, de jeito nenhum, não vou deixar esse revólver disparar na cabeça dele. Quando ele agarrou, se jogou naquela torre forte de energia, a energia que geralmente puxa a gente, para torrar a gente, ela fez foi dar um coice nele, caiu de costa lá embaixo. O irmão Brando disse, aquilo era Deus protegendo o seu dom, falando dele próprio. Exato. Pastor, o cristão tem uma... Só que não vai fazer isso, disparar, pensando que não vai sair, porque não saiu na cabeça do irmão Brando, às vezes sai na sua, viu? E aí você não vai para o céu, a Bíblia diz que não. Pode colocar sua vida em risco. Não. Pastor, o cristão tem uma campainha dentro de si, que pesa o coração antes de fazer um determinado negócio. Isso temos por sinal, mas a tomada de decisão que é óbvio que se faça. Exemplo, desfazer de um bem para investir em outro, e devo correndo o nosso melhor, mas o coração peca, mesmo sendo tão óbvio. Como saber se é o aperto, né, de Deus ou a falta de confiança em desfazer de algo? Olha, gente, vem ao escritório, vamos conversar isso mais detalhado. Tem coisa que o pastor não pode responder assim, a grosso modo, que cada caso é um caso. Você escreve assim, talvez a intenção é diferente, né? Você escreve superficialmente, às vezes a intenção é diferente. O pastor vai te ouvir, o que é, o que se trata, que negócio que é,
Ele vai te ajudar. Tenha certeza. Se você ouvi-lo, você vai ser bem sucedido. Eu tenho certeza. Pastor. Eu sou um homem que já convivi no ramo material muitos anos. E no ramo espiritual também muitos anos. Talvez minhas experiências possam te ajudar. E uma decisão errada, né, no material, às vezes é anos de trabalho, né? Jogado Aquele fora, imóvel. jogado pelo ralo. Né? Vender uma casa que mora para comprar um comércio. E você tem dom? O pastor vai te perguntar em primeira mão isso. Vamos ver se você tem dom para comércio. É porque o irmão Tiburtino fez isto e se deu bem. Não é que você vai dar bem. O irmão Tiburtino se deu bem porque ele tem dom. Isso. Comprar, vender, saber guardar o lucro. Muitas pessoas investem em comércio e não tem sucesso porque todo lucrinho gasta. Todo lucrinho gasta, nunca vê resultado. Aí diz que o comércio não presta. Não é que o comércio não presta, é porque você não tem administração para investir lucros em coisas maiores e não deixar vazar pelo ralo. Ter muito cuidado, né? Pastor Adalto, gostaria de saber o que fazer para ter lenços ungidos. A irmã está pedindo. Lenços? Não, o pastor tem o lenço ali no meu escritório, tem o lenço, caso especial. O pastor não sai ungindo lenço para todo mundo assim. Uma vez uma irmã veio no escritório com uma garrafona de azeite assim, pastor, ora, consagra essa garrafa para mim ungir meus porcos que estão morrendo lá na minha casa, meus porcos, meus cavalos. Falei, não, irmã, o sacerdócio, Deus tem sacerdote, não é sacerdotisa não. Isso aqui é coisa sagrada, quem usa isso é só o sacerdote. Não é irmãos, pega isso e sai ungindo, não. Aí perde o sentido, a coisa fica muito... Como é que fala? Muito... Você não começa assim? Não, fica muito barata, como é que fala? Fica muito sem valor, não é? Qualquer um pode usar. É igual pegar um revólver e deixar na mão do menino. Todo mundo pega uma coisa tão séria, uma arma, e o menino está manuseando. Um azeite da unção é coisa muito sagrada, muito sagrada. Qualquer um está... Lá no Velho Testamento, nós estamos lendo lá em casa, o livro de Números. Existia sacerdote, que até então pensava que sacerdote, todos eles eram para ministrar, e não é assim não. Existia sacerdote só para transportar a arca nos lombos, porque lá no tempo de Moisés a arca era tenda, não é? Quando saía daqui para ali, arrancava e transportava. Existia sacerdote só para transportar a arca nos lombos. Outro sacerdote era para arrancar, montar e desmontar. Outro sacerdote era para ministrar. Então, às vezes, nesse caso aí, não é quem pode mexer no azeite é só o sacerdote. Então, não existe lenços plural, existe um lenço oficial para aquele caso. Você vem ao escritório, o pastor unge, e você não vê isso de uma forma comum. Você vem se você está em desespero por aquela pessoa que está morrendo no hospital, que a coisa quando se torna comum, não tem valor. Para ter lá em casa e usar em qualquer situação. Não tem valor, tem que ser direcionado. Pastor, sei que é tempo de acertarmos tudo o que sabemos que está errado. Tenho um complexo que carrego há muitos anos, mas sinto-me constrangido a falar com quem quer que seja, pois me envergonha muito disso. Gostaria de falar com o pastor a respeito, mas estou sem coragem. Ajuda-me, pastor. Olha, eu quero dizer para vocês que às vezes eu comento de caso que foi tratado, mas não cito nome. E quando eu comento é casos rasos, que vai ser útil aquilo, a solução para outros. Eu não cito nome. Quando é caso sério, eu não cito. Milhares de casos eu atendo no escritório. E eu tenho maioria deles, eu não cito de jeito nenhum, eu estarei matando a pessoa. O irmão Brana, você lendo as mensagens, você vai ver ele dizendo, eu tratei de um caso assim, assim, assim com a irmã. Ele não citava nome, mas, aliás, aqueles casos que ele tratava ajudam nós demais hoje. Ai de nós, se não fosse o caso de Paulo, lá na igreja de Paulo, de Coríntios 5, filho vivendo com a madrasta. Aconteceu esse episódio, o Paulo não contou o nome do rapaz, mas ele citou que havia na igreja dele, mandou entregar para Satanás.
Para que escreveu? Para que o pastor fala, dirigido pelo Espírito? Para salvar a vida. Para que Paulo falou daquele caso? Denigrindo sua própria igreja? Denigrindo seu próprio ministério? Denigrindo sua própria imagem? A mente carnal fala isso. O pastor cita isso, está denigrindo a si próprio. Isso é mente carnal. Ele está salvando pessoas que porventura passam por aquilo. Ao Paulo falar aquilo que deve ser entregue a Satanás, a pessoa pensa 10 vezes para praticar um caso igual, sabe? O irmão Brana contando do caso da esposa dele, que bateu a porta na cara dele, denigrir sua própria família. Que lucro ele tinha disso? Mas ai de nós, se não fosse aquilo, nós iríamos esfaquear a nós. Minha esposa briga comigo todo dia. E o irmão Brana era santo, a esposa dele era santa. Não, ele deixou escapar que ela também era humana, ela tinha problema, tinha nervosismo, ataque de nervosismo. Ela não cria, ou seja, ela cria, mas era teimosa, diz, medo, o povo viaja milhas para ouvir uma palavra minha, e você está comigo todo dia, não acredita no que eu falo, Meda? Para que Deus permitiu ele falar da esposa dele? Ela podia chegar em casa e bater nele. Billy, você fica me despindo minha nudez espiritualmente diante do povo, Billy? Como é que você pode me ter como esposa sua e falar de minhas fraquezas assim? Bom, Deus dirigia ele fazer isso para salvar a vida. Se aí de nós, se não contar essas coisas, quando acontecesse conosco, com a nossa família, nós nos esfaqueávamos, dizia, eu não sou nem crente, não sou nem eleito para o arrebatamento, minha esposa bateu a porta na minha cara, ela não vai para o céu, e em casa, Deus permitiu o irmão Brana escrever isso, para mostrar que a esposa dele era eleita, salva, porém era humana, para nós saber nos controlar, e entender que enquanto estamos na dimensão humana, vai ter essas coisinhas. Então, estou dizendo isso para dizer, venha ao escritório, vamos lhe atender com muito carinho, e coisas que não podem ser ventiladas, pastor não vai ventilar não, pastor não é um louco para fazer. Quando é ventilado, é porque é coisa que pode ser ventilada sem citar nome. O pastor é dirigido porque aquilo vai salvar vidas. Salvar vidas. E aí, como experiência, irmão, coisas que, eu tinha vergonha e tal, mas quando falei com a pessoa certa, no nosso caso é o pastor, me libertei. Senão você fica preso aquilo a vida toda. Ajuda. Então, você tem que ter um confidente. Isso. Você tem que ter uma pessoa, mesmo da igreja católica, você tem um padre. Exato. Você tem que ter um confidente para você desabafar. O ser humano foi criado para ter um sacerdote. Quem não tem a igreja, um pastor, tem um padre, ele se abre, né? Isso. Senão você morre, depressão. Pastor, o meu marido tem ciúmes doentio. Ele acha que eu não o respeito, ele acha que eu olho para todos os homens com desejo sexual. Pastor, ele criou uma psicose. Eu sempre o respeitei. Tenho estado no posto do meu dever. Esta situação tem me magoado muito. Fico muito depressiva. Penso às vezes que a saída é a morte. Esta situação vem acontecendo há vários anos. Deus sabe o quanto tenho sido sincera. O que me sustenta é saber que Ele não nos dá mais do que possamos suportar, e que este problema é para mim chegar mais aos seus pés. Ela comentou, né, a situação dela. E ela mesma respondeu, né? Ela mesma respondeu a pergunta que ela mesma fez, né? Esse problema é para mim chegar mais aos pés de Jesus. É espinho, irmã. Pensa em casar, é rosa, é maravilha, mas toda rosa tem espinho. Quando não é de um jeito, é outro. Quando não é ciúme, é traição. Geralmente, pessoa ciumenta é porque tem culpa no cartório. Isso eu falo de experiência de 46 anos de crente. Um bandido não confia no outro de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sabe o que é bandido. Eu conheci um bandido lá no norte, onde eu morei. Ele posava à noite, o carro dele acorrentado, trancado lá no poste ele fez um poste no quintal dele, correntão, passar no eixo do carro, trancava com cadeado, medo dos outros roubar dele. Bandido não confia nos outros, porque tem culpa no cartório. Com a medida que você medir, você será medido. Quem disse isso foi Jesus. Se
Se você não tem a medida, você não dá conta de medir. Geralmente tem culpa no cartório. Quando não é assim, é uma psicose, doença psicopática. Quando não é assim, é uma psicose, precisa de visitar um psiquiatra. Doença psíquica. Fica vendo miragem, né? Miragem. Pastor, boa tarde. Eu gostaria de saber se está correto assistir, aí tem 3 pontos aqui, o cristão aqui do tabernáculo assistir aquela série de filmes, isto é, de novelas bíblicas da Rede Record de televisão. Obrigado. Não vai nisso não, irmã, não vai nisso não. Ali tem muita interpretação do bispo Edir Macedo. E ele não crê na Bíblia. Esses dias eu ouvi ele falando, eu ouvi uma manchete que colocaram dele no YouTube. Ele falando isso, eu vi. Deus é fala um nome mais vil sobre Jesus. Mais vil. Então, ele não crê realmente na Bíblia que ele diz que crê. Aquela frase que eles usam, Jesus é o Senhor. Eu falei ontem, foi ontem na palavra do dia. Se eles crescem que Jesus era o Senhor, ele não chamava Jesus de terceira pessoa da divindade. Porque a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Quando você diz que Jesus é o Senhor, você está dizendo que ele é Emanuel. Ele é o próprio Deus. Mateus 1:23. Então, eles usam slogan bonito, porque toda mentira tem que estar calcada de verdade. Mentira, para ser mentira mesmo, tem que ter 99% de verdade, senão ela não engana. Eles usam a Bíblia como escudo para enganar. Mas quem tem 7º anjo de Apocalipse 10:7, vê a vaquinha comendo capim em cima da árvore. Não vai nisso não, nem tudo que fala Jesus tem Jesus naquilo. Esses filmes de televisão de vida de Jesus, e olha, usa-se a metade é a interpretação que te tira. É melhor não ver do que é ver, porque senão você vai acreditar naquilo, e há muitas versões ali que não está na Bíblia. É ler a Bíblia, né? O próprio irmão Brana apoiou os 10 mandamentos de Cecílio B. DeMille. O irmão Brana apoiou como um homem de coração grandão que ele tinha. O próprio filme, os 10 mandamentos, tem um erro ali, que muitos homens que querem largar a mulher e casar de novo, pega aquilo. Eu já vi até pastor pegar aquilo lá, que Moisés casou com outra, largou de Zípora e casou com outra, quando não é verdade. Em Êxodo 18, você vê lá o sogro de Moisés trazendo a Zípora para ele. Foi quando a Miriam conheceu a Zípora, escandalizou porque ela era de cor e ficou leprosa. Mas muitos dizem, Moisés largou da Zípora e casou com outra, por isso que Miriam escandalizou porque casou com outra. Não. Ele tinha deixado ela quando ela cortou o prepúcio do menino, jogou no chão. Moisés se distanciou dela e foi para o Egito. Você pode ver que na Bíblia, não no filme Os 10 Mandamentos. Eu estou falando porque do filme 10 Mandamentos é um filme mais perfeito, mais puro. Mas mesmo nele tem coisa que não é bíblica. O irmão Brana apoiou porque entre os males ele é o de menor mal, né? Mas se você pegar no espírito errado, você vai achar ali, como eu já vi, achando brecha ali no filme 10 Mandamentos para casar de novo, largar da mulher e casar de novo. Então não é bom assistir esses filmes. Nós já temos a mensagem do irmão Brana, que é um filme escrito lindo para nós assistir, viu? Legendado. Temos a Bíblia, que é um filmaço, né? Legendado. Amém. Pastor Adalto, depois de perdoar uma pessoa, eu tenho a obrigação de conviver com ela? Não tenho raiz de amargura, só não me sinto bem mantendo contato com ela, pastor. O que devo fazer em se tratando da pessoa ser a minha sogra? Eita coisa gostosa, né? Você tem que aprender a discordar sem odiar. Você não é obrigado a conviver com a pessoa que você discorda, mas você também não pode odiá-la, né? Até porque a sogra é que trouxe sua mulher ao mundo. Aí de você, se não fosse a sogra, não te traria sua esposa. Você deve a ela essa educação, você deve a ela essa gratidão, né? Trate ela bem, ela é uma anciã, merece o respeito. Só que não é por você, não é porque você discorda que você tem que odiá-la.
E não é porque você não pode odiar que você é obrigado a conviver junto. Discordar sem odiar, né? Sem lambança. E faz igual eu, uma benção. Minha sogra é a melhor mulher do mundo, em matéria de sogra. Agora em setembro vai fazer 2 anos que eu não vi, que eu não fui na casa dela. Mas quando eu vou, é uma festona maravilhosa. Fico lá 3 dias e volto. Ela me ama demais, ela me tem como um filho. Eu tenho ela como uma mãezona. Mas é assim. Você quer conservar a amizade? Visite menos. Seja sua sogra, seu sogro, sua irmã, seu irmão, seu compadre, sua comadre. Quer ter amizade longa? Tenha menos lambança. E não vê a nudez um do outro. Não vai entrar nos terrenos uns dos outros. Vai respeitar limite. E assim vai ter uma amizadona boa. Começa com lambança, seja com quem quer que seja, vizinho. Tendência é vizinho. Trocar comidinha com vizinho, jantinha, almocinho. Pode ver que logo vai ter intriga, vai ter inimizade. Por quê? Porque lambança. Lambança nunca traz boas amizades longas. Pastor, eu sofro muito por preconceito. Eu tenho vergonha de muitas coisas e até de participar aqui, de dar destaque. Mas mesmo assim, eu amo meu Deus de todo jeito. Eu queria ser participante e não ter esta vergonha que sinto aqui de mim mesmo. O que fazer? Complexo. O que faz eu? Pergunto para o Ronan. Ronan chegou aqui e não conhecia ninguém. Como que ele venceu esse complexo da não conhecer ninguém? Chegou falando bom dia até para os cachorros. Bom dia, sorrindo. Hoje o Ronan é querido de todo mundo aqui. Porque se tornou maior do que os complexos. O que ele vai pensar de mim? Aquele irmão parece que tem a cara feia, aquela irmã tem a mais feia ainda. Não, chegou falando bom dia para todo mundo. E hoje caiu na graça de todo mundo. Como vencer os complexos? É você ser mais alto do que as suas vergonhas. Trapace, você pode fazer isso. Cumprimente, fale com vergonha a si mesmo. Né? Convida a vergonha para falar junto. E vai falando. Alguém vai gostar e alguém não vai gostar, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar de você. Não. Né? Mais da metade gostando, tá bom. E eu tenho certeza, você cumprimentar, participar, de cada 10, 5, 6 vão gostar. E aí você vai fazendo e vai melhorando. Querer agradar todo mundo é impossível, né, pastor? Não existe. Pastor Adalto, por favor, me explique 1 Coríntios 6:10 e também 1 Timóteo 1:9 e 10. Aí fala o que é? Parricidas e matricidas, fornicadores e perjuros. Parricida é aquele que mata pai, matricida é aquele que mata mãe, matar. Isso aí está em 1 Timóteo. Perjuradores, o que é? É fornicadores e perjuros. Fornicação é aquela vida amaziada. Você misturado com um pastor que não é seu pastor, aquela amizade, lambança, chama-se fornicação. Mulher casada, aquela lambança com homem casado, é fornicação física. E fornicação espiritual é uma ovelha lambancenta com um homem que não é seu pastor, é fornicação espiritual. Os fornicários, diz a Bíblia em Coríntios 6, que não entrarão no reino do céu. Apocalipse 19, verso 8 também. O outro é o quê? O outro é ladrão e roubadores. Ladrão, às vezes a gente diz, é porque roubou uma casa, roubou um caminhão, roubou dinheiro. O irmão Brana disse, eu sou um ladrão, eu roubo o tempo de Deus. O tempo de eu estar orando, eu não oro. Estou roubando o tempo de Deus. O outro é o quê? Nós dizemos, eu não sou ladrão. Será que não é? Será que você não está roubando o tempo de Deus? É ladrão e roubadores, e o outro é parricida e matricida, que o senhor já respondeu, falou, né? Então, fornicadores e perjúrios. E sobre isso, você vai no dicionário, existe o dicionário Aurélio, eu estou com um pequenininho aqui, ó, já tem muitas respostas dos sinônimos de palavra que você não conhece, o sinônimo daquilo, pega um dicionário bom, tem muitos dicionários que não valem nada. Esse Aurélio é um dos melhorzinhos, mas existe dicionário melhor do que o Aurélio. Hoje até no celular existe sinônimo de palavra, não tem? No celular. Você consegue pesquisar. Pastor, entrei em uma família que todos eles rebelaram
contra o pastor que amo, e muito respeito. Como devo lidar com essa, não estou entendendo aqui, com essa gente, hoje que todos congregam em outro lugar? Sofro muito com isso. Você não tem que sofrer com isto. Você tem que ser uma bênção. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Quando eles conversar com você, você não vai fazer lambança no terreno deles. Porém, como parente, você vai ter que encontrá-los um dia, ir na casa dele, ou eles vêm na sua casa. Mostre que você está no nível espiritual mais elevado. Você não tem que descer ao nível deles para brigar. Quando eles falam mal do seu pastor, você briga, apela, dá pedrada, dá coice. Se não é caráter de virgem prudente. Virgem prudente leva a coice e dá amor. Leva a pedrada e responde com amor. Nós já passamos dessa fase para estar de nível baixo. Já enfrentamos essa fase, já passamos disso. Não há por que mais nós descer ao nível contra pessoas que não gostam de nós. Nós temos que ser igual aquele homem. Enquanto a caravana passa, a cachorrada ladram, minha caravana vai passando. Você tem que ser surdo para isto. A fé perfeita, ela nos anestesia. Ela nos anestesia para essas coisas. Você não sente pedrada, você não sente difamação, você não sente pancada. Pode dar. Estevão recebia pedrada e não sentia. Não sentiu nem a dor da morte. Morreu anestesiado. O que nós precisamos é nos anestesiar com o Espírito Santo. Você não tem que ir lá visitar a igreja dele. Você não vai. Onde você não vê seu pastor, você não tem que ir, não. Isso aí se chama, o que vimos aí, fornicação espiritual. Porém, você não tem que odiar ninguém também, não. Cada um tem o direito de escolher o que quer, o caminho que quer, a igreja que quer. Paulo disse isso em 2 Timóteo capítulo 4. No fim dos tempos, eles amontoariam ensinadores, doutores, quer dizer, ensinadores para si, de acordo com seus desejos. Tem um desejo de ouvir somente isto da Bíblia. Se falar mais do que isso, eu não vou ficar ali ouvindo. Tem direito. Paulo disse que eles amontoariam ensinadores. O Batista amontoaram um pastor que prega do jeito da doutrina batista, que os batistas gostam de ouvir. O adventista amontoou ensinador que pregue sobre sábado. Se falar diferente, ele sai. Cada um tem o direito de ter o que quer, viver o que quer, a maneira que quer. Porém, eu e minha casa, você diz, eu tenho o direito de ouvir a palavra de Deus. Então, você não tem que brigar, ficar de mal, não, trate-os bem, respeite, cada um tem o direito, tem um livre-arbítrio, escolheu aquele caminho, você tem direito 100%. Quando Eva e Adão escolheu pecar, Deus não pulou na frente, não coma desse fruto, não. Deus disse, eu dei o livre-arbítrio, vocês escolheram, sua escolha determina seu destino. Vocês vão colher, mas eu não vou impedir. Se Deus não impediu, quem sou eu para impedir? Quem é nós para impedir, não é? Então isso é grandeza, respeitar a escolha de cada um. Isso. Às vezes eu convivo com pessoas que não congregam aqui, congregam em outra igreja. O que eu exijo dela é que ela respeite a minha decisão. Então não aceito. O máximo que você pode fazer é dizer para a pessoa, assim como eu te respeito em suas convicções, eu pediria que você me respeitasse em minhas convicções. Senão, nós não vamos poder nem nos encontrar mais aqui nessa dimensão. Isso. Você tem que ser franco, porque senão eles entram no seu território. Eu digo, assim como eu não entro no seu território espiritual, eu peço você não entre no meu. Se quer ser meu amigo, vamos respeitar territórios uns dos outros e vamos ser amigos, assim, pelo menos no natural, naturalmente trabalho, falando, né? Isso, né? É isso. Pastor, o senhor pregou hoje que o cristão, nas horas mais difíceis, ele mostra quem ele é. Mas por mais que oro, quando estou nos momentos difíceis, vejo que o meu comportamento não é o de cristão, e por isso me frustro. Vejo que falho com as minhas atitudes, e me sinto triste, porque o meu maior desejo é ser um verdadeiro cristão, pastor. Irmão, isso é prova. É irmão, não sabe, não fala o nome, né? Não falou. É irmão, irmã, eu quero dizer, isso é prova que a irmã, o irmão tem o Espírito Santo.
Porque se a irmã, o irmão que mandou essa observação não tivesse o Espírito Santo, você não estava desacordado, ou seja, em desacordo com o pecado. Você dizia, não, está tudo bom, pastor. Acaba não, mundão, está legal. Se você não tivesse o Espírito Santo, você estava em acordo com essa natureza ruim que você ainda tem. Você estaria em acordo com essas atitudes ruins que você ainda tem. Mas como você tem o Espírito Santo, diz a Bíblia em São João 16, verso 8, ele está te convencendo do mal. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence que pecamos, que erramos. E aí traz esse desespero, esse desacordo. Só quem tem o Espírito Santo, irmão, o irmão que mandou essa pergunta, é que tem esse problema, essa guerra, o de dentro contra o de fora, a alma contra a carne. Quem não tem o Espírito Santo não tem esse tipo de guerra. Para ele está tudo legal, né? Conversa com um bebinho e fala, tá legal. Né? Pastor, amo muito meu esposo, não sou capaz de traí-lo, mas o que acontece é que eu perdi o interesse por ele. E agora? Irmão, deixa eu te falar uma coisinha. Amor. Você está dizendo que perdeu o amor por ele. Interesse. Perdeu o interesse. Interesse é mais ou menos amor, né? Existem dois amores. O amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor filéu, que é o amor humano, que sentimos uns para os outros. Pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido. O amor ágape é Deus que coloca em nós através do nosso interesse pela palavra dele. O amor ágape, que é o próprio Deus morando em nós. O amor fíleo é uma coisa que nós colocamos em nós. Por exemplo, você, como é que chama a sua esposa? Ludmila. Você viu a Ludmila. Isso. Ludmila, primeira vista, e você simpatizou por ela. E daquele dia em diante você começou a trabalhar seu amor fíleo para com ela. Isso. Você vai dizer, eu vou construir um amor para com a Ludmila. Ela me simpatizou, seus traços, suas maneiras, me tornei simpático a ela. Então você, através daqueles pequenos pontos, você foi engrossando a coisa, puxando, desenvolvendo o amor fíleo para com ela. Então amor, irmã, nesse caso é irmã, não é? Irmã. Amor, irmã, é você que constrói para com seu marido. Não existe esse trem de esperar, eu vou sentir de Deus de ter um amor para com meu marido. Vou sentir de Deus de ter um amor para com a minha esposa. Amor não é um raio que desce do céu assim. Amor é nós que trabalhamos ele em nós. De hoje em diante eu vou desenvolver um amor para com ela, a moça que você escolheu para casar, a esposa que você casou, o marido que você casou. Você vai te trabalhar para este amor ser progressivamente aumentado para com seu cônjuge. Esse negócio de dizer eu não tenho mais amor, acabou o amor, é porque você parou de trabalhar. Você parou de te trabalhar neste amor fíleo. Amor fíleo é uma coisa mecânica. Se eu disser eu não gosto mais da minha esposa e trabalhar nisso, eu não vou gostar. Mas se eu disser eu gosto da minha esposa e vou me trabalhar para amar mais, cada dia mais, eu vou me trabalhar, isso vai acontecer, que eu vou me trabalhar. Nada acontece de braço cruzado. Acontece a gente se trabalhando. O amor de Deus, até o amor de Deus, nós temos que trabalhar ele em nós, rendendo a ele espiritualmente. E o amor filho, que é o amor humano, é o amor técnico, mecânico, temos que trabalhar. Por que que você, irmão Ronan, ama a irmã Ludmila e não ama como esposa outra irmã? Porque você te trabalhou o seu amor filho para com a irmã Ludmila. Outras você não interessa, não tem esse vínculo. Você respeita a todos, admira todas, mas aquela admiração de amor filho de tê-la como esposa é só a irmã Ludmila. Então amor é uma coisa trabalhada, não é uma coisa que cai como um raio. Me dá meu bloquinho lá, irmão Moisés, em cima da mesa tem um bloquinho lá, correndo. Você na minha mesa, um bloquinho com os escritos nele, correndo, me dá lá. Eu anotei isso, eu ia falar isso hoje de manhã e passou, a coisa é tão maravilhosa, um culto, não é?
Verdade. as coisas ficam... Bom é assim, né? Bom é você comer uma comida e sobrar metade. Isso. Ruim é você comer e ficar com fome e não sobrar nada. Eu tinha isso anotado, ó. Amor não é uma coisa que vem aéreo a nós. Amor é nós que construímos dentro de nós. Dentro de nós há dois amores, como eu disse, o ágape e o filho. O amor ágape é Deus que nos dá. O filho é você que dá aos outros. Amor ágape é Deus que te dá, pela sua humildade, crer na palavra dele, ele te dá, que é o próprio Deus morando em você. Amor filho é você que dá ao outro, você que dispõe a outro. Filho, que é o amor de família, de humano para humano. É você que dá ao outro. Eu vou dar amor, ou seja, vou trabalhar amor para com a Ludmila, você diz, não é? Isso. E isso acontece. Não melhorou quando você casou para cá, o amor não aumentou para com a Ludmila? Exatamente. Porque você te trabalhou, quanto tempo faz? 2, 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio, já teve um espaço aí grande de você trabalhar o amor filial, mecânico, para com a irmã Ludmila. Hoje você diz, eu te amo muito mais, é o que eu já conto para vocês há muitos anos. A minha esposa me disse, você me ama do jeito que você me amou quando você casou comigo, há 34 anos atrás? Eu digo, de jeito nenhum. Hoje esse amor foi trabalhado, a consideração, o amor aumentou muito mais, consideração, respeito. Então o amor ágape é Deus que nos dá, o amor filho é filéu, é você que dá a outros. Isso me veio uma inspiração e tem escritura para isso, e eu achei muito tremendo e anotei aqui. Então, quem você está dando o seu amor? Filho. Aí eu acrescentei, amor filho é você que dá a outro. A quem você está dando esse amor filho? Filéu, a um jugo desigual? Está errado. Então, o amor filho, além de ser trabalhado, tem que ser filtrado pela Bíblia. Não é porque você sentiu amor filho, que é de humano para humano, com a humana que não é crente. Está errado. Esse amor tem que ser podado, repreendido pela Bíblia. O amor filho é trabalhado e é canalizado com apoio da Bíblia. Por isso que é trabalhado. Como é que eu posso desenvolver um amor por uma mulher, no caso solteiro, uma moça que não é crente? Está errado, a Bíblia condena. Como é que você pode desenvolver por uma mulher que não é a Ludmila? É adultério. É adultério. Você tem que filtrar isso, né? Você tem que filtrar isto. Amor filho é um amor de humano para humano. Deixa eu repetir essa frase, me veio, achei muito profundo. Inspiração vem nos momentos a sós com Deus. A gente corre e anota. Amor ágape é Deus que nos dá. O amor filéu é você que dá aos outros. Como que eu vou dar um amor de uma forma errada? Você dá um amor a uma mulher que não é Ludmila, que não é sua esposa. A Bíblia condena, então você tem que repreender esse amor. Que vem, é tentação. Mas você não pode alimentar essa tentação, você tem que repreender em nome de Jesus. Saia da minha mente, não vou dar vida para isso. Está entendendo? Casal. Obrigado. Pastor, que Deus te abençoe. Pastor, amor é perdoar, cumprir, compreender, compartilhar, ser parceiro. Mas até onde vai este amor de um homem para com uma mulher? Peço oração para minha parceira, eu acho. Que Deus abre, para minha parceira, que Deus abre minha mente. Eu não sei se eu entendi. Irmão, leia Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo sofre. Não te iludas, irmão, que vai casar com uma mulher, vai largar da sua mulher e casar com outra que bate 100% com a sua maneira, com seus traços, seus princípios, sua forma. Nunca, 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 nunca. Eu já estou passando para a idade dos anciãos. É tão bom que você chega na fila do banco, você entra na fila dos anciãos, é bom. Sabe? Esqueça de velhice, pensa nas bondades. No estacionamento, você estaciona o carro no estacionamento dos anciãos. Mas esse ancião, você aprende coisa com as cabeçadas que você dá aqui, dá ali, dá acolá. Eu tenho dito para vocês,
O máximo que dá é 80% que confere. Quando um casamento melhor que existe, é 80% que confere. 20% é sofrido, é suportado. Você tem que suportar a diferença de criação, de cultura, de pontos de vista, porque ela traz a cultura da família dela, ele traz a cultura da família dele, e isso nunca casa 100%. Eu tenho dito e afirmo com experiência. Isso não tem em gibi, não tem em livro de história, eu não aprendi isso com livro de história, aprendi na vida prática. O máximo que casa é 80%, 20% é você suportando ela e ela te suportando. Se nós pensarmos assim, olhar assim, nós vamos ser mais felizes, nós vamos parar de estar crucificando um ao outro e até alimentando o desejo de se divorciar. Você vai divorciar dela, vai arrumar outro, que o máximo que dá é 80% também. E assim, pastor, se a pessoa solteiro, correto, tudo ali, casou e não está dando certo, imagina depois de divorciar e ter que casar de novo. De novo, não né? vai Às ser vezes vai melhor. pegar uma pior. Melhor não vai ser. Muitas vezes, quem pregou ontem foi o irmão Ronan, lá em Itaguatinga. Eu usei a frase que o senhor usou, posto de dever, como é que foi? Eu não lembro mais o que No eu falei. posto do dever você é invencível. Que é invencível. Só que fora do posto de dever você é um derrotado. Exato. Fora do casamento você diz, eu vou divorciar dela, que eu vou ser agora invencível, longe dessa mulher. Você que pensa. Você divorcia, você fica na área dos vulneráveis. Um homem divorciado, ele entra no terreno da vulnerabilidade. Toda mulher divorciada vai atrás de você. Descobre que você é separado, não tem esposa, vai te atacar pedra. Eu duvido com D maiúsculo que alguma pedrada não vai te acertar. Humano. Fica exposto. É humano, nós não podemos mentir, é hora de falar a verdade, vai te acertar. Aí você diz, eu fiz uma boa, fez foi pior, que você vai adulterar. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Isso é a Bíblia Sagrada que diz, pastor nenhum tem direito de pisar nisto. A Bíblia que diz. Então é melhor suportar um outro no posto do dever, que você vai ser invencível. Mas saindo do posto de dever, você vai ficar na vulnerabilidade e o diabo te pega, viu? O diabo te pega se você divorciar. Verdade. Aqui, pastor, é normal numa pregação, nos coletivos, né, no caso evangelizando, falar que o anticristo é o Papa? Isso é assunto para ser tratado só com a noiva, porque é preciso despertar as pessoas acerca da verdade. O que o senhor me diz? No mínimo, você vai para o Chilindró, dizendo que está sofrendo por causa de Deus, sofrendo por falta de sabedoria de evangelizar. Colocar palavras assim, às vezes tem um padre sentado lá no banco do ônibus, ele não deixa nem, quando ele já liga para a polícia, fala, cerca o ônibus aí em tal ponto, que tem um doido aqui, vamos pôr na cadeia. Você vai para o Chilindró, ô Jesus, estou sofrendo por sua causa. Sofrendo? Você está colocando palavra fora de ordem. Essas coisas você deve falar para a pessoa quando realmente ela está interessada na mensagem. Aí você abre o jogo. Mas enquanto você não souber que ela está interessada, fala superficialmente. Não conta as pedras direitinho, não, que você pode ir para o Chilindró, viu? Ver o sol nascer quadrado é ruim, né? Fala de Jesus, né? Jesus liberta, Jesus salva. Não, pode falar de William Branham, pode falar de sistema, sem citar o nome de sistema, né? Isso. Pode falar contra o sistema da Igreja Católica, sem citar a Igreja Católica, sem citar nome de Papa, né? Exato. Diga, a doutrina da Trindade foi criada no ano 325 pelo imperador Constantino, imperador romano. Então criou, tudo que foi criado teve princípio. E a Bíblia Sagrada nunca teve princípio, ela é Deus, não foi criado. Então todas essas doutrinas que foi criadas, você tem que estar atento. Isso é você evangelizando para a pessoa. Você tem que estar atento, porque Deus não está nisso. Deus está em sua palavra, que a palavra dele nunca foi criada, a palavra dele e ele é eterna. Essas doutrinas criadas, fica atento, Deus não precisa de remendo para remendar a sua palavra. Isso a pessoa que tiver uma semente eleita já vai abrir o olho e dizer, opa, é mesmo, hein? O homem criou essa doutrina da Trindade. Então, para quê? Se precisasse, Deus já tinha colocado na Bíblia, não tem na Bíblia, foi o homem que criou. Então já é um acréscimo, está no livro de Acrescentares, né? Como dizia o irmão, esqueço o nome dele. Vamos lá? A última. Pastor, se a gente ganha um presente, devemos dar oferta do presente ou devemos devolver o dízimo do presente?
Isso é contigo e Deus, viu? Isso é contigo e Deus. Eu só sei dizer que Malaquias 3 disse que tudo que você dizima, Deus te dá em dobro. Você dizima um presente, Deus vai tocar no coração de alguém, te dá outro presente. Isso é a Bíblia, Malaquias 3. Você não dizima, é contigo e Deus. Nós não tem Bíblia para dizer que é obrigado. Você não é obrigado a dar dízimo, é de nada, viu? De nada. Você não é obrigado a dizimar, é nada. Dízimo é uma revelação de coração para com o coração de Deus. Aí vem a pergunta: desde quando eu devo dízimo? Desde quando você é revelado a ser cristão. Você quer ser cristão de verdade? Seja dizimista, revelado, sabe? Então, desde que é uma revelação, Abraão deu dízimo de tudo, a Bíblia diz. Então, tudo é tudo, tudo é tudo. Então, não cabe o pastor estar dizendo, você tem que dizimar isto. Não. O pastor, se for sábio, vai dizer, você não tem que dizimar nada. Você tem que dizimar aquilo que Deus lhe revela. Abraão, Deus revelou, dá o dízimo de tudo. Você diz que é filho de Abraão, quer imitar Abraão, faça como Abraão fez. Mas dízimo não é imposição, dízimo é revelação. Quer ser abençoado? Malaquias 3 diz para fazer isso. Não quer ser abençoado? É contigo, não faça isso. Então não é obrigação, é revelação. Amém. Tá bom? Ó, gente, 6h30 vai ter os cânticos normais, não é? Até 6h45, Tiago, 6h45. Deve ser 15 minutos de cânticos animado, elevado, ungido. Ora, irmão Ronaldo, foi ajudado? A igreja foi ajudada? Te ajudou? Eu gosto desse trabalho, porque uma coisa é o pastor pregar ao povo, outra coisa é o pastor ouvir o povo através das perguntas. Eu gosto de me confidenciar. Isso é um culto de confidência, né? Você fala de lá, eu te falo de cá, não precisa pôr o nome, como não foi colocado aqui, e fica leve, não fica? Foi leve, não foi? Não foi? As meninas foram ajudadas, os jovens, os meninos, creio que todos, né? Ora, irmão Ronan, ora. Meu Deus, a família senta ao redor da mesa para falar dos seus problemas, das suas dificuldades. E o Senhor, como o patriarca desta família, Pai, tem nos orientado. Muito obrigado, Deus, por este sacerdócio. E muito obrigado, Deus, por ir nos orientando de maneira tal que a nossa vida vai sendo ajustada com o Evangelho. Receba agora, meu Pai, o nosso louvor. Receba o pregador da noite, que possamos ser abençoados para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, gente. Obrigado, Deus abençoe. Vamos continuar agora o grande culto da noite. Irmão Tiago canta. Glória a Deus.